Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live de hoje, o Conta Aí, que vai falar sobre equilíbrio na pandemia. É possível? Vai ser um tema bastante interessante, porque quem não ficou meio piradinho agora nessa pandemia, né? Quem não? Ficou assim um pouco fora da casinha, viajou na maionese, enfim, cada um fala de um jeito, né? E nossa convidada de hoje, a Denise Camilo, vai nos contar a história maravilhosa de superação que ela teve nessa pandemia como pessoa e como empreendedora também. Sem contar que ela tem uma história de sucesso, porque além de ultramaratonista, campeã de muitas maratonas, ela também é uma empresária maravilhosa, uma empresária fantástica, e ela é exemplo, né? Então faz um ano que eu a conheci, e desde o momento que eu a conheci, eu comecei a admirar ela demais. Então, se eu parecer meio bobinha, meio hoje na live, vocês me desculpem, porque eu sou fã dessa mulher. Ela é inspiração para muitas pessoas, e ela também ela impulsiona, né? Ela move quem está em volta, ela une. Nossa, a Denise é um espetáculo, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos ver se o meu Instagram não tá deixando eu olhar. Ah, aqui. Então, seja bem-vinda, Fran. Deixa eu abanar para a Fran aqui. A Silvia, bem-vinda. O Luiz. O F. Camargo, bem-vindo também. A Silvia também falou que é fã da Denise, né? A Denise também acabou de entrar agora, né? Deixa eu acenar aqui também para ela. Enquanto eu vou chamar a Denise agora, vamos fazer os nossos combinadinhos, tá bom? Como a live vai ter assim um conteúdo muito legal, muito maravilhoso, que vai ajudar a impactar muitas vidas, vocês peguem papel e caneta para anotar todas as informações, porque a Denise é show. Encaminhem essa live também, tem um aviãozinho aqui embaixo, encaminhem para todas as pessoas que vocês consideram que precisam entender um pouquinho mais o que aconteceu nessa pandemia, como que podem superar os seus desafios, como podem trazer mais equilíbrio, né, e entender que é possível, né, ter obstáculos e passar por eles e ser vencedor no final. E um outro combinadinho muito legal que eu gosto de fazer é o seguinte: quando a gente vai numa palestra, quando a gente ia nas palestras presenciais, quando o palestrante entrava no palco, a gente batia palmas, né? Então hoje, como é online, o que nós vamos fazer? Quando a Denise entrar na nossa sala, vamos bater palmas virtuais, que é apertando os coraçõezinhos. Então apertem muitos coraçõezinhos para a Denise sentir esse calor de vocês e sentir o quanto ela é querida e o quanto nós estamos esperando esse Conta Aí, onde a Denise vai nos contar essas histórias de superação dela e dar dicas de ouro para que a gente possa continuar mantendo o nosso equilíbrio nesse restante de pandemia, tá bom? Então eu vou chamar ela agora. Enquanto ela tá entrando, eu tô chamando e ela tá entrando, vocês encaminhem para 4 conhecidos, para 4 amigos, para que a gente possa então criar um movimento onde a gente traga mais equilíbrio para as pessoas que estão à nossa volta, para os empreendedores e amigos que são queridos nossos, tá bom? Combinado? Oi, Guel, seja bem-vinda. A Benedita também, seja bem-vinda. Cadê a Denise? Deixa eu chamar ela aqui. Tcharam.
Combinadinho, coraçõezinhos, não esqueçam, né? Então, nós vamos hoje no Conta ter essa convidada maravilhosa. Tudo bom, Denise? Olá, boa tarde. Só me falem se estão escutando bem, senão eu coloco aqui o fone. Tá tudo bem? Tá bem? Estamos escutando bem, aham. Boa tarde, pessoal que está chegando ali. Já vi a Georina, a Valéria, pessoal que está na área junto com a gente. Já aproveita e avisa todo mundo que a gente está aqui para fazer essa conversa. E muito, muito, muito bom estar aqui com você, Eliane. Que legal, que legal. Obrigada Ai, pelo convite. eu até brinquei, Denise, com o pessoal, né? Que se eu ficar meio bobinha hoje na live é porque quando a gente tá perto de alguém que a gente admira muito, a gente fica assim, né? Meio sem graça, né? Porque Quer você é uma fazer? pessoa que você é uma pessoa muito especial, tá? Então, muitos coraçõezinhos para Denise, porque ela vai transbordar hoje muito conhecimento para a gente. Obrigada, Denise, por ter aceito o nosso convite, de estar aqui hoje contando para nós um pouco da sua história, da trajetória como ultramaratonista, campeã de várias maratonas e superando, né, vários desafios pessoais, um pouco dos desafios que a pandemia trouxe para você como pessoa e como empreendedora também, nessa tua jornada de sucesso como empreendedora, e como que você transformou esses obstáculos que a pandemia trouxe para ti nesse momento tão bacana que você está vivendo e você transformou isso em sucesso, em vitórias, né? E dicas para nós também podermos manter o nosso equilíbrio nessa reta final, a gente espera, de pandemia. Seja bem-vinda, Denise. Eu quero que você se apresente, porque eu olhei assim, nossa, por onde que eu começo? Porque o currículo da Denise é extenso, é lindo, é maravilhoso. Então, eu quero que você se apresente, Denise, e conte para nós tudo de bom que você tem nessa sua trajetória. Bom, primeiramente, é muito bom estar aqui porque a gente não tem muita oportunidade de se encontrar mais. Para as pessoas que não sabem, a gente se conheceu num projeto da prefeitura, Bom Negócio, então tem muita gente boa que, assim, por um Uhum. lado, felizmente, a gente está podendo se encontrar pelo menos virtualmente, né? Mas, assim, a gente Sim. ainda quer aquele café da tarde, o chimarrão, Verdade, os verdade. encontros, nossos abraços fazem muita, muita falta ainda. Mas que bom, pelo menos assim a gente mata um pouco a saudade. Eu sou profissional da educação física, daquelas assim que eu nunca tive dúvida do que fazer. Tem muita gente acho que tem inveja disso, né? Quando tá no vestibular, é que eu faço, que não faço. Eu fui aquela que eu já sabia o que eu queria, lutei pelo que eu queria, já quando entrei na faculdade, tenho muitos amigos que não sabiam nem por onde começar, porque a educação física ela é muito ampla, você pode trabalhar com muitas coisas. Uhum. Eu já sabia o que eu queria, o cafezinho da Denise, Silvia está dizendo, nosso É. café, né? E O teu café era fantástico, né? Do teu era café veio o bolo, maravilhoso, veio, né? Expandiu depois, né? Não era só aula mesmo. virou um happy hour. É. E aí, então, eu já sabia o que eu queria, já comecei trabalhando na área de academia, só que naquela época não tinha muitos cursos em Curitiba, sempre gostei da parte de treinamento desportivo. E a gente foi treinado para ser professor de escola, né? Eu tenho as duas coisas na Uhum. época, que era bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo. Porém, eu tive que sair de Curitiba para poder buscar o que eu queria, né? Então, com isso, graças a Deus, eu fiz sempre muito networking, muito, muito, muito. Isso já fica a primeira dica para as pessoas, gente. Conversem, se comuniquem, façam Primeira dica. amizade, não distrate ninguém, porque aquela pessoa que às vezes não vai ser um networking para você, talvez a irmã dela seja, talvez a prima, talvez um amigo, talvez uma outra. Então, não desprezem ninguém, tratem todas as pessoas muito bem porque vocês vão se impressionar com o retorno que vocês vão ter. E dessa maneira, eu acho que eu já tracei o meu caminho. Eu sempre gostei muito de treinamento, de academia, de fortalecimento, sempre dessa área de ver realmente resultados para as pessoas. Aí você me perguntou sobre a parte de ultramaratona e como é que eu estou lidando com essa época de pandemia.
Eu acho que Hum. ser maratonista, não sei se quem está escutando por aí corre ou fez alguma prova mais longa, as provas longas sempre fazem a gente trabalhar bastante o aspecto mental da gente. As pessoas acham assim, nossa, mas essa pessoa ela tem um físico de Mulher Maravilha, porque ela vai aguentar o tranco. Ela pode até ter, mas se ela não tiver, essa pessoa não tiver um lado mental muito forte, ela não termina uma prova porque é muito desgastante. Chega um momento que você já não está correndo mais com as pernas, você está correndo realmente com, a gente fala, com a alma. Porque se você parar, Uhum. nossa, meu pé tá doendo, nossa, minha unha tá roxa, nossa, eu ralei meu joelho, nossa, minha mão tá sangrando. Acontece tudo isso, gente, em trilha. Nossa, você não faz nada. Então você tem que ter um treinamento mental tão forte que faça você deixar de lado um pouco essas dores físicas que estão acontecendo, elas não é que não estejam acontecendo, mas que você supere isso de uma maneira que lá no final você fala assim, nossa, doeu, nossa, tá sangrando realmente. Eu já cheguei em final de prova com as pessoas olhando assim para mim, nossa, o que aconteceu com você? Você está inteira sangrando, e eu assim, olha a minha cabeça, que eu bati minha cabeça, tá tudo bem com a minha cabeça, não é essa do corpo, Tipo, tu não tá foi inteira, mental. Denise. Então, assim, se você não fizer isso, se você não tiver a parte mental muito forte, você não consegue nada em sua vida, não é somente na maratona. E o esporte ele é muito legal porque ele traz isso pra gente, sabe? Um fortalecimento de controle de decisões, pessoal que trabalha aí em grandes empresas, por exemplo, liderando equipes, e você está no momento de pressão, você precisa decidir. E não é para amanhã, depois da Uhum. manhã, 2 meses, é agora. E você está sob pressão, todo mundo olhando para você para ver se você vai acertar ou não naquela decisão. Então, e tem que ser rápido. Se você não tiver um suporte físico forte para aguentar mais tempo, você não aguenta. Se não tiver um suporte emocional para aguentar pressão, você espana. Então, é tudo isso que eu aprendi hoje e que eu quero e estou fazendo já, transmitindo para as pessoas. Que tem um que a mais aí, tem um componente que faz você, não é só a sua máquina que faz você ser um Uhum. pouco mais, mas a sua mente também. As duas coisas, organizando tudo, tudo sai melhor. Aí eu trouxe tudo isso para o lado do empreendedorismo, né? Então, assim, quando a coisa já não está muito legal, eu acho que quem é empreendedor também tem um quê de instinto, né? A gente já sabe. Ó, vai Uhum. tá cheirando aqui que alguma coisa não tá legal. Talvez você nem saiba ainda o que é que não tá legal, mas você já começa a procurar. É que nem aquela pessoa que tem um carro que é só dela, que ela sabe que fez um barulhinho estranho, não é nada grave, mas ela para ver qual é o barulho, por que que tem aquele barulho, que não tinha aquele barulho antes. Não é ser neurótico, é simplesmente você fazer a Uhum. manutenção do seu carro, da sua empresa, que é o que a gente está falando, da sua vida. Então, não deixar desmontar o carro inteiro para depois ir procurar ajuda, né? É ver realmente os detalhes, prestar atenção no que está acontecendo. E aí, eu lá em 2016, eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. E o profissional de educação física ele tem muita mania de se aperfeiçoar na área técnica de educação física, mas ele se esquece que existe a parte administrativa, financeira, a parte de marketing, porque eu vejo muitos personal trainer aí que ele fala, mas eu não preciso de me vender, eu não preciso de venda. Como assim? Você é uma empresa, né? Até outro dia a gente tinha aí o MEI e agora já não pode mais o personal, passou para o Simples, sei lá o que, que a pessoa está fazendo, mas Uhum. enfim, ela é uma empresa, ela não é CLTista, o personal não é CLTista, a não ser que ele esteja vinculado a uma academia que no Brasil eu nem sei se existe isso. Eu trabalhei nos Estados Unidos assim, mas aqui eu não acho que não exista. Ele trabalha como profissional de musculação, né? E não como personal. Então eu comecei a perceber que as pessoas falham, o profissional de educação física falha muito nesse aspecto, e eu acho que muita gente falha muito nesse aspecto. Se eu sou médico, vou só entrar na área médica. Se eu sou, enfim, eu entro na minha área técnica e esqueço que para eu ser empreendedor eu preciso do resto, né? De Uhum. suporte administrativo, financeiro, de vendas, de marketing. Eu não preciso talvez fazer tudo, mas eu preciso entender como é que funciona pelo menos a engrenagem para ela ir se estruturando e se eu puder eu delego. Se não, hoje em dia, como foi a parte de para mim, eu faço tudo.
Eu estou no momento que eu faço Eu tudo. keep. Eu que. Eu keep, né? Eu keep. Uhum. Então, eu acho que aconteceu lá em 2016, quando eu pressenti que não estava legal, eu falei, o que eu preciso procurar? Só que eu não sabia o que procurar, foi incrível, porque eu não sabia. Eu falei, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que tem um monte de coisa aqui, mas não é a área técnica, o que eu preciso? E aí comecei a fuçar, e comecei a tentar perceber, porque eu não tinha nem a pergunta, porque eu não sabia o que perguntar, não sabia para onde correr. E comecei primeiro a mexer na parte administrativa financeira da minha empresa. Tem um super amigo coach, que é o Gerson, que ele avaliou que eu precisava delegar, porque eu já estava super cheia de funções. Meu perfil é totalmente eu faço, eu controlo, eu assumo. Eu tive que aprender a delegar funções, que para mim assim, é a morte, porque ninguém vai fazer tão perfeito quanto eu, sabe? Tô orgulhosa, perfeccionista. E aí eu falei, só que eu não dou conta mais, eu não tô conseguindo mais fazer sozinha. E foi aí que eu comecei a contratar pessoas. Para mim foi um processo dolorido. Daí comecei com abrir um escritório para mim, só para ter aquele ambiente de trabalho, porque e fica mais uma dica para as pessoas, principalmente quem tem home office, né? Agora que eu acho que está bem complicado. Ter seu ambiente de trabalho. Porque se seu ambiente está no seu quarto, na sua sala, você não tem um ambiente de trabalho, você tem um ambiente da sala, você tem um ambiente do quarto, você vai querer dormir a hora que você chega para trabalhar. Então, a partir do momento que eu tive o meu escritório, você entra no escritório, parece que você rende muito mais, Tu, simplesmente né? pelo Vira. ambiente, porque isso no seu cérebro já linkou que aqui é trabalho, não é dormir. Porque a partir do momento que você está no seu quarto, ele linka, meu Deus, é para dormir ou é para o que eu tenho que fazer? Trabalhar. É para trabalhar. Então, é importante que a gente consiga estruturar bem esse ambiente de trabalho aí com um lugar que seja mais silencioso, um lugar dependendo do que é que você está fazendo. E eu fiz tudo isso. Não digo que foi um processo fácil, levou um tempo até eu chegar a arredondar tudo isso. Eu acho que foram 2 anos assim tentando nessa parte de delegar, estruturar bem a parte financeira e a parte saber o que realmente estava entrando na empresa, saindo da empresa, sabe? Porque eu para mim é trabalhar, vou trabalhar, não preciso fazer mais nada. E mais pra frente conheci você, conheci o pessoal do programa Bom Negócio. Antes disso, fiz um curso em São Paulo, um ano antes do Bom Negócio. Muito bom, que foi o 8Ps do Conrado Adolfo. Só que eu cheguei Uhum. lá e eu me senti assim, quando você chega numa ilha e fala, meu Deus, que é isso? Que planeta é esse? Que eu não sei o que está acontecendo à minha volta. E assim como do meu lado tinha uma pessoa que investia milhões, eu tô falando de milhões, não estou falando de mil, milhões de reais para impulsionar uma propaganda, nunca tinha visto isso na minha vida, entendeu? Tinha pessoas abaixo de mim, que nem empresa tinha ainda, tá pensando em abrir empresas, tudo misturado no mesmo lugar. E aí foi que eu descobri, pelo menos, o que eu tinha que perguntar. Porque até então não sabia o que era. E a partir dali eu comecei a procurar essa parte do que estava me faltando, que era a parte não só de estruturação financeira e administrativa, que a princípio a gente acha que é isso, mas muito mais, que aí entrava o marketing, que aí entrava os porquês, como chegar em cada lugar, como chegar nas mídias, que a mídia, para mim, Instagram era frescura. Instagram sempre foi frescura. Ai, a pessoa quer se mostrar lá, entendeu? E assim, mordi bastante a língua porque foi a primeira coisa que eu tive que fazer para me adaptar, né? Então, essas foram. Eu não sei se estou respondendo tudo o que você está perguntando, mas. Para a gente ver, né, como um processo de evolução não é do dia para a noite, né, Denise? A gente vai se descobrindo, a gente vai encontrando esses tal desses porquês. E parece tão bonito falar, encontrar o seu propósito e tal, só que não é fácil, né? Não é tão simples assim, porque é algo que vem de dentro da gente, né? E você colocou bem, bem bacana a tua trajetória. Você era profissional, você era expert no que você fazia e você teve que transformar essa tua expertise em um negócio, né? Em ser empresária, né? O movimento empreendedorismo é uma coisa, ser empresária é outra. Então, você se tornou empresária do seu negócio.
né? E aí você começou a tomar conta e ver que não é só trabalhar, que tem muito mais detalhes em volta. E aí uma coisa bem legal que você falou também, que eu acho isso muito importante, é quando a gente tem noção do que está acontecendo à nossa volta, né? Então, opa, eu sei um pouquinho de marketing, mas eu não sei tudo, eu posso delegar uma outra coisa. Opa, eu posso delegar um site para alguém, ou delegar. Hoje tem secretárias remoto, né, para Instagram, para redes sociais, é, é, a parte financeira, a contabilidade, a gente consegue, mas precisa ter um pouco de noção, existir que isso existe dentro de uma empresa, né? Uhum. E você começou pela área financeira, que eu acredito que seja uma das, assim, um dos pilares bem importantes da empresa, né? Que quando ela não está bem alimentada financeiramente, ou cuidada, ou equilibrada, ela não consegue nem investir em marketing, nem em curso, nem aperfeiçoamento, nem nada, né? Então, quando você está financeiramente bem estruturado, com tudo anotado, né? Que nem você falou que você foi anotando tudo, foi registrando tudo, aí você tem o controle, você consegue gerir melhor todo o restante que chega à tua volta, né? Então, como é Sim. importante esse cuidado, esse olhar, né, empreendedor para nossas empresas, né? Mais uma dica que fica aí é que quando eu comecei, eu sempre fui muito organizada de saber o que estava entrando e saindo, só que eu nunca parava para fazer. E aí, cada mês, como é que foi? E aí, uma coisa um pouco maior, sabe? Até porque eu não tinha tempo sozinha. A partir do momento que eu comecei a fazer, peguei alguém para me ajudar, eu ainda acreditava que nunca ia dar certo. Porque era tanta coisa para fazer, era tanta. Eu falei, nunca vou conseguir colocar a casa. Eu tinha vergonha de falar nisso. Falava assim, não vai dar certo, não vou conseguir, porque é tanta coisa que nunca vai rodar esse negócio direito, do jeito que é para ser. Eu tinha já na mente como é que eu queria para rodar, já sabia, já tinha aprendido, mas eu não via a coisa funcionando na prática. E olha como é importante, porque eu estou falando lá de 2016, quando a gente chegou agora na pandemia, e até eu acho que um pouco antes, a gente está começando já uma crise em 2018, por aí, já quando a gente começou a sentir já Uhum. reflexo disso, mas 2020 veio forte. Como é importante você saber tudo o que está acontecendo na sua empresa para você poder tomar as decisões. Então, para mim, foi tão Correto. forte que eu tinha reserva. Eu só tinha reserva porque eu fiz tudo aquilo que eu fiz no passado. Eu estava me organizando, mas nunca na minha vida, se você me Olha. perguntar lá atrás, quando eu comecei, falar, Denise, um dia você imagina ter uma reserva? Não, nunca vou conseguir ter uma reserva. Então, gente, pelo amor de Deus, quem estiver assistindo, pede ajuda aqui para Eliane, que ela manja disso, pede ajuda para uns amigos, comecem, não deixa. Você vai falar assim, mas você está falando isso porque você já começou faz tempo. Sim, um dia eu comecei. Se você começar hoje, em algum momento você também vai alcançar o seu resultado. Faça isso, sabe? Tenha consistência, faça, começa e vá, persista, que o momento você vai chegar. Para mim foi tão importante que eu vi alguns colegas aí quebrando, mas quebrando que você via não foi só por causa da pandemia. Eu já estava na corda bamba antes. A pandemia foi Uhum. simplesmente um decreto oficial, né, Estupendo. de enforcar a pessoa. Então, assim, quanto é importante você saber se realmente esse mês baixou para você, ou comparado com o ano passado, nesse mês, ou não. Simplesmente é o que? É sazonalidade, não é? O que está acontecendo na sua empresa? Então, antes eu não tinha noção disso. E se não fosse isso, hoje eu não sei se minha empresa estaria viva ainda. A partir do momento que a gente está vindo numa crise aí mais de 6 meses aqui em Curitiba, né? É, Então, é. eu falo para você, gente, não empresário, faça. Você acha que você não vai conseguir, que não vai dar conta, você vai conseguir. Só saiba o que fazer, entendeu? E se precisar, peça ajuda que vai dar tudo certo. Então foi uma das coisas E, que eu fiz para chegar, né? Não entrando na parte de mídias agora, mas realmente na parte mais administrativa financeira da empresa. e isso vale para qualquer tamanho de empresa, né? Desde uma empresa, por exemplo, uma manicure, que é só uma MEI, né? Uhum. Que trabalha em casa,
até empresas que nem, né, você comentou que já tem funcionários contigo trabalhando. Então, vale para todas as situações, para quem é revendedora de algum cosmético, de algum produto, cama, mesa e banho, enfim, joias, semijoias, para tudo vale igual. Separar as empresas do físico, do Do jurídico, que a gente fala, pessoal. né? O que entra para sua empresa e o seu faturamento pessoal, separar isso. Então, isso eu também tinha feito já, que para mim foi bem complexo fazer isso, bem difícil. Então, fazer isso é importante porque foi a partir desse momento que eu comecei a ver realmente como que minha empresa estava andando, né? E se E não é fosse isso, importante isso, né? muito para ver. Muito, para mim foi É muito como difícil. importante separar isso, né? Sim. Porque eu tive loja física e aí a gente caiu nesse erro de misturar as contas, né? No sentido assim, precisa de comprar alguma coisa para comer hoje à noite. Corria lá no mercado, tirava o dinheirinho do caixa e comprava. Precisa, né? Então, assim, até desvincular. Isso aqui é pessoal, isso aqui é da empresa, não pode misturar. O lucro da empresa não é o teu 100% do teu ganho, né? Tu tem que tirar, que nem o Luiz colocou ali, tira um pro labore, o resto é da empresa, né? Então, até a gente aprender a fazer isso, a gente apanhou um pouco, e aí, só que aí você sofre um pouquinho mais até dividir, até separar, porque senão vira uma bola de neve, né? E aí você faz uma mistura, e aí corre um risco muito grande quando você faz essa mistura toda, né? Então é bem Sim, perigoso. a hora, enquanto tá bom, você não percebe nada, tá tudo misturado, tá lindo. Primeiro momento que tem alguma dificuldade, você não consegue analisar as finanças, você não consegue saber que entrou realmente, que saiu realmente, em que mês Uhum, você, se aquilo é normal, aquele mês está baixo ou não, você está perdendo cliente ou não, você não sabe nada que está acontecendo. não tem E o noção. saber é o que te dá base, parece besteira, parece clichê, mas não é, gente. Então, tenham coragem, persistência, que dá certo e pode saber que vai ser aí uma parte bem boa na hora que acontecer um problema para você frear. Se você precisar fazer demissões, demitir. Se você precisar cortar custos, cortar. E até mesmo se você precisar fechar a empresa antes de você o Corrado Adolfo gosta de dizer, ter Uhum, uma queda apoteótica, que as pessoas que vai ser aham. assim, o fundo do poço, do fundo do poço, antes de você chegar nesse ponto, você já. Então, qualquer decisão que você vai tomar, você está embasado, não está em achismo. Será? Não, peraí, vou lá na cartomante ver se é para fazer isso ou não. Não, você está embasado em números, em estatística, em realmente no que está acontecendo de verdade. Não adianta fechar os olhos para isso, né? O meu marido tem um termo que ele fala assim: contra dados e fatos não há argumentos, Argumentos. né? Então, quando você tem tudo controladinho, você consegue ver a época do ano. Isso era uma coisa bem legal que nós tínhamos na loja. Eu sabia exatamente as semanas que mais vendiam, a semana que essa semana não vende, então era, se eu não me engano, era a terceira semana do mês que não vendia. Então, eu sabia que nessa semana eu tinha que planejar, eu tinha que me estruturar, eu tinha que analisar estoque, era nessa semana, porque as clientes não viriam na loja. Agora, as outras 6 semanas, esquece de tudo e vamos lá, porque era a semana que ia rolar venda, que elas iriam vir, que ia ter treinamento, que ia ter a evolução, né, do network, como disse a Denise, né? Então, você tem que entender o teu negócio para saber exatamente, está começando a ter um problema que antes não tinha. Então, vamos ver, esse mês é um mês, sempre aconteceu isso, não aconteceu, comparar com o ano passado. Então, é muito legal quando a gente tem isso, porque a gente aí tem parâmetros, né? Que nem a Denise comentou, para saber se para ou se só faz uma pequena incisãozinha, né? Como que vai agir com isso, né? Então é bem legal nesse ponto. Denise, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você teve agora com a chegada da pandemia, porque o teu negócio era presencial, né? Era com turmas de personal. E como que isso ficou na sua vida? Qual foi o impacto dessa parada, né?
E o que fez você reinventar? Porque hoje você se reinventou e agora você tem produtos digitais e está fazendo maior sucesso aí. Agora tem até para os meninos, né? No começo era para as meninas, agora para os meninos. E como que foi toda essa transformação e os desafios, né? Que essa pandemia trouxe para você? Bom, eu acho que começa pela situação de você gostar realmente do que você faz. Partindo desse princípio, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, eu sou totalmente. Eu O que que eu sei. posso fazer para ajudar aquela pessoa? O que eu puder fazer não é só no meu lado profissional, não é só na educação física, é tudo na minha vida. Eu vou estar. Eu vejo assim, se eu olho, meu Deus, aquela pessoa tem um potencial, eu tenho que falar para ela que ela tem aquilo, tenho que fazer. Nem que ela não queira, ela vai me xingar, falar: o que que você tá falando isso para mim? Entendeu? Não importa. Ou senão, às vezes, eu vejo que é outra coisa. A pessoa, agora mesmo na pandemia, eu tenho ligado para algumas pessoas: ó, tô sabendo que o fulano tá desempregado, assim, como é que tá? Você é amiga dela, como é que tá aí na casa dela? Tá precisando de alguma coisa? Eu não tenho dinheiro para doar, mas talvez uma cesta básica a gente pode ajudar? O que que a gente pode fazer? Eu sou muito preocupada com as pessoas. E assim, eu tenho tentado baixar um pouco isso, porque às vezes me afeta realmente intimamente e acaba desestabilizando os outros lados da minha vida. Mas, partindo desse princípio, eu sempre percebi, por exemplo, eu estou falando tudo isso para contar como é que eu cheguei no hoje, né? É, Tranquilo. eu percebi que as pessoas estão precisando de ajuda, porque eu trabalho hoje, eu sou personal, mas assim, eu fiquei mais famosa na parte de corrida, apesar de não ser só isso que eu faço, mas na parte de corrida. Então as pessoas falam para mim: eu quero começar a treinar, mas eu não corro. Elas não entendem que pode ser que elas caminhem antes de correr, elas têm medo. As pessoas são assim, elas querem emagrecer para ir para academia, por exemplo. Eu tenho vergonha de ir para academia. Não vou começar a treinar para depois ir. É muito estranho, muito estranho. Mas é assim que funciona, e partindo desse princípio, eu falei: o que que eu posso fazer para atrair essas pessoas para fazer exercício, né? Sabendo que elas precisam para a saúde, todo mundo sabe, já está comprovado, não precisa mais, né, de mais nada para provar isso. Por onde eu posso começar? Eu pensei em alongamento, porque o alongamento, todo médico pede, alongamento, atleta volta de lesão, alongamento, quando eu estou com problema, eu vou fisioterapia, eles me põem no alongamento, não tem por onde fugir. E a Tudo. gente começou a fazer isso no parque, no presencial, no caso, fazíamos grupos lá no Parque Uhum. Barigui, aos sábados. Só que quem mora em Curitiba, fora quando acontece a pandemia, no resto da vida, chove o tempo todo, ou é frio. Sim. E o alongamento é algo bem complexo de fazer embaixo de chuva, diferente da corrida, que fica aquecido, e é É. muito mais parado. Então, a gente cancelava muita aula. Só que eu quero ajudar essa pessoa. A pessoa quer fazer a aula, eu quero ajudar a pessoa. O que que eu comecei a pensar? Gente, tem que ter um jeito, não é possível. E aí eu vi um belo num dia que estava chovendo, eu falei: gente, mandei mensagem falando: vou fazer aula hoje lá no Facebook. Não sei como é que faz, não sei como é que funciona, não sei. Cheguei meia hora mais cedo, uma hora mais cedo, não me lembro, no escritório, montei, falei: é assim, ó, gente, desculpa se não vai dar certo, estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor para dar certo. E deu certo. Então, todas as vezes E que deu certo. chovia ou que esfriava, eu já estava fazendo a aula ao vivo. Por quê? Simplesmente porque eu queria dar aquilo para a pessoa. Porque para mim era muito importante dar aquilo para a pessoa. E eu fui uma grande beneficiada, porque eu, para mim, sábado de manhã, né? Eu moro aqui no. Quem conhece Curitiba, eu moro do outro lado do Parque Barigui. E aí eu disse assim: ai, né, para eu chegar lá, treinar, fazer o alongamento e voltar e fazer tudo que eu tenho para fazer aqui de compromissos, eu não ia dar conta, né? E aí, quando a Denise surgiu com essa ideia de fazer via Facebook, né, live, o alongamento, eu falei: tô em casa, né? Aí eu esticava aqui na minha sala, fazia o alongamento, né? Eu falei: que ideia fantástica, né? Foi muito legal. Tá, continua, continua. Então essas aulas já estavam rolando, já fazia tempo, mas era mais focada para alongamento os sábados, que era o mais prejudicado de todos os treinos. Com E chuva. assim, Uhum. passou, eu queria focar mais nisso, tá, queria muito focar mais, mas não conseguia fazer porque eu estava com muito treino, muitas outras coisas em paralelo. Quando entrou a pandemia, o que aconteceu? Eu tenho um grupo dentro do Sebrae que eles avisaram que iam parar
numa terça-feira anterior que parou realmente Curitiba. Eu já tinha parado na terça-feira anterior. E aí, nesse mesmo dia, eu já não pensei. Falei, gente, vamos fazer uma aula de fortalecimento ao vivo. Eu já sabia como funcionava, pá, taquei. A gente começou na terça e na quinta, que eram os dias deles à noite. Só que aí já veio na quarta ou quinta-feira, já chegou, né, como é que a gente fala? O pedido de paralisação. E aí foi o quê? Dia 19, 20 de março, paralisou tudo. E a É. partir daí, já na segunda-feira, domingo, na verdade. Comecei num domingo, já estava dando aula na terça, quinta e no sábado, no domingo, tasquei mais uma aula e aí fui direto. Toda a pandemia até eu ficar doente. Que foi o que eu prometido, combinado era esse. Enquanto eu tivesse saúde, estivesse em pé, eu ia fazer. E foi o que aconteceu. Foram o quê? Eu fiquei mal em julho. Então, março, abril, maio, junho e começo de julho foi 3 meses direto, 3 ou 4 meses direto, Aham. Foram direto aula. 18, não foi 18 semanas mais ou menos, não foi? Foi bastante coisa, foi diretaço, foi aula, 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 É, aula. E aí, o que eu tive que mas já fazer? estava quase no nível hard, né, Denise? O que Eu não aconteceu conseguia subir. comigo? Vou confessar, gente, a Denise fazia a gente subir um banquinho, que no começo tinha que subir 10, né? 10 ou 15. Eu chegava nos 5, eu dizia, meu Deus, que mulher é maluca. E no final eu até dizia assim, meu Deus, mas não vai, dá para subir até 30 agora. Agora eu já estava no nível hard, né? Mas foi acho que umas 18 semanas, já 17, 18, uma coisa assim. Depois Foi não perdeu uma direto. contagem. O Foi, Luiz está foi falando muito para bom. mim que é o decreto aqui, ele me lembrou a palavra que É. eu esqueci. Obrigada. É, e assim, foi direto, só que assim, para quem estava fazendo aula, eram as aulas direto. Para mim, foi aprender a baixar a aula do Facebook para um programa, Uhum. subir do programa para o YouTube, fazer as edições das aulas, fazer não sei o que, não sei o que, passar de novo para vocês o link. E não sei... Gente, só que isso vocês não têm noção. Para subir 1 hora são 5 gigas. Para subir para o YouTube, Uhum, demora. aí você começa a descobrir que a internet de casa não funciona, tem que ser empresarial. Aí você começa a descobrir o que é a diferença de download para upload, coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Aí, enfim, só que quando entrou já nesse esquema, em junho eu já comecei também, paralelo, fazer curso. Falei, peraí, eu Uhum. preciso aprimorar ainda tudo isso. Então, assim, gente, vocês não têm noção do que é ficar sem dormir direto. Eu estou assim, a minha pandemia realmente é sem dormir, estar estudando, só trabalhando 24 horas, sabe? Poucas horas para dormir, muitas horas para dedicação mesmo. Então, assim, as pessoas que olham falam assim, nossa, para ela está sendo fácil, porque é só fazer a aula. Para quem Não, é. trabalha com isso, sabe o quanto é difícil, ainda mais para gente que a gente não tem essa prática. As coisas dão errado, o vídeo não sobe, daí você descobre em casa que ele ficou rodando durante 48 horas e perdeu o vídeo porque ele não foi. E assim, Aham. choro atrás de choro, né? Assim, engole o choro, relaxa, lembra da maratona, consistência. Vai, Uhum. tenta, construir esse obstáculo, vai de novo. Tá no passo devagar? Tá, mas uma hora vai acelerar porque você vai conseguir pegar uma descida. Então, vai com calma. E foi o que eu fiz. Aí veio a pandemia. Eu fiquei doente. Fiquei doente, minha mãe internada. Eu não tive tempo de ficar doente porque eu fiquei cuidando da minha mãe. Porque quem pode chegar perto de uma pessoa com Covid? Meus irmãos Só quem estavam. tá com Covid. Então, assim, as pessoas falam assim: ah, mas aí você não ficou mal? Fiquei mal, mas nos dias que eu estava mal, eu estava levando minha mãe para fazer exame, porque ela estava muito pior. Então, e correndo atrás, e eu lembro que eu deixei ela no hospital e voltei para casa para almoçar, e aí eu desmaiei, e acordei, mas mal, e daí eu recebi a mensagem dela dizendo assim: pode demorar mais um pouco, que aqui vai demorar. Eu falei, graças a Deus, porque eu não tô conseguindo levantar da cama. Eu tinha que dirigir, eu tinha que ir até lá, tinha que fazer as coisas, né? E não posso falar, não choro, porque foi um período tenso. Mas, Tenso, assim, né? a gente não pode, em nenhum momento, desistir. E o mais legal, assim, como eu tinha ela para lutar por ela, eu não tinha que ficar pensando que eu vou fazer. Vamos lá, vamos fazer, tem que ser feito, vamos resolver esse problema. Até o dia que ela foi internada.
que para mim foi maravilhoso, porque eu ficava de 30 em 30, eu não tenho filho, mas eu imagino que quem tem filho logo que nasce, fica indo no bercinho assim, será que tá respirando? Meu Deus, será que vou virar de lado, senão vai vomitar, vai regurgitar e vai... Era a minha mãe, eu ia de 30 em 30 minutos, falava, mãe, você não comeu. E ela lá, desmaiada, assim, sem, dormindo direto, 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 assim, mãe, vamos levantar, mãe, como é que você tá, mãe? Então, a hora que ela foi internada, foi que eu falei, agora... Só que eu tinha me inscrito num curso doido. Isso foi numa quarta-feira. Na quarta-feira à noite eu mandei uma mensagem dizendo assim: olha, eu não vou poder participar do curso porque eu não tenho condições físicas de participar. Quinta-feira de manhã, surpreendentemente, acordo, bora pro Bem, curso. E aí pra frente, só estudando também, de novo. Não, eu não tive um período de férias, sabe? De parar. E todos os dias, quem me conhece, quem tá bem mais próximo de mim, sabe como eu estou no limite no fio. Só que eu prometi para mim mesma que tem mais um período aí até o final do ano que eu vou me dedicar e aí eu paro. Tem um tempo aí que eu vou aguentar um pouquinho mais nessa minha consistência, nessas minhas lutas e engajamento. Mas foi aí que eu comecei, se vocês perceberem lá no começo meus vídeos como eram, se vocês e como perceberem, quem foi? percebeu que não tinha capa no YouTube, não tinha não sei o que, foi melhorando até chegar nos produtos digitais. O que aconteceu? Conhecimento com pessoas que não só os cursos, gente, mas o networking, sabe? Mais que o curso sempre é o networking, porque tem alguém dentro do curso que sabe outra coisa que você não sabe e você sabe algo que aquela pessoa não sabe, você troca figurinhas. O tempo Troca inteiro é figurinha. assim. E a pessoa fala, não, você pode ir por esse caminho. Então, eu sou muito. Eu estava conversando com o Joaquim essa semana, eu sou a palavra coachable. Me falaram isso. Porque você vai me falar, me explicar, e a partir do momento que eu entendi, eu vou fazer. Ah, é isso, Eliane, que você me falou que você tem que fazer? Ah, desse jeito, tá, entendi o que você falou. Me dá um tempo, vou Agora eu fazer. vou fazer. Eu faço. Então, eu não sou aquela pessoa que você fala, eu entendo, e depois, mas será? Mas não, meu Mas é Deus. Deixa difícil. pra semana que vem, né? Não, vou lá e faço, porque eu acho que é aí que você tem o resultado. Então, Sim. a partir daí foi que eu comecei a colocar as coisas em prática. Não estão sendo fáceis. Nesse momento, eu estou com 3 projetos andando ao mesmo tempo. Uhum. Eu estou com o treinamento samurai, que foi um que você participou, que antes era biquíni branco, virou treinamento samurai para pôr os meninos. Estou com Aham. o desafio DX. O treinamento samurai foi focado mais no lado emocional, porque quando eu parei, as 2 ou 3 semanas que eu parei com o Covid, quando eu voltei e falei, gente, tô melhor, eu comecei a receber mensagem. Nis, eu tô mal, tô com síndrome de pânico, tô com depressão, já fui no psiquiatra, um monte de gente. Eu já sabia que isso ia acontecer, foi por isso minha dedicação intensa. Tanto é que quem assistiu minhas aulas falava, Foi. gente, vamos lá, gente, vamos em frente. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu acho que nesse período que eu dei a parada, talvez o único momento de link da pessoa, nem que ela não fizesse a aula, ficasse ali olhando que tinha gente, tinha alguém conversando com ela, era aquele momento da aula. E a pessoa Uhum. surtou, aí parou. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que ajude as pessoas mais no lado emocional, né? E foi o que aconteceu. E assim, as pessoas tanto me perguntam, mas vai ter mais aula? Vai ser exercício? Vai ser eu falando, não vai ser exercício, vai ser mais emocional, vai ser mais emocional. E que está sendo agora ainda uma sequência, e a gente já foi para o segundo nível, levando o pessoal que mais teve resultados ali do biquíni branco, já está também num outro grupo, um pouco mais evoluído. E assim vai, a gente vai subindo como é que é a régua para as pessoas e mostrando que elas são capazes. Então são esses os 3 projetos. E ainda tem mais um quarto em andamento, que vai sair por aí, mas vai ser mais um projeto voltado para corredor mesmo, para corrida. Nada É de um público específico daí, né? especificamente para corrida. Uhum. Então, E estamos olha que evoluindo. legal. A gente olhando essa trajetória, né, Denise, a gente olha assim, como o esporte ele auxilia, né? Esses momentos difíceis, né? Porque lá no comecinho você falou que durante uma corrida de uma maratona ou essas que você faz no meio da Das trilha, trilhas. né? A Uhum. gente pode se machucar, a gente vai se ralar. Eu lembro uma vez no Bom Negócio, nós na aula e você com o joelhão todo esfolado, porque você tinha ido fazer uma trilha e você ficou campeã.
geral, né? Tanto do masculino quanto do feminino. Então, batendo recordes, enfim. E então, assim, mostra que esse espírito de resiliência, caiu, levanta, vamos lá, tem que olhar lá na frente, no objetivo principal, esquece a dor agora, né? Essa força tu trouxe para o teu dia a dia, né? Então, a mesma linguagem, para ver como você tem coerência, né? No que você fala e no que você faz, né? O mesmo você aplicou com a sua mãe, né? Então vamos lá, vamos cuidar, vamos focar no bem-estar, vamos lá, vamos para, né? Então não deu tempo assim, eu tô doente, vou curtir, vou ficar mal. Você não deu espaço para isso, né? Você focou em algo maior, em ajudar outras pessoas, em servir com a tua expertise, ajudar outras pessoas, né? Então, que nem você comentou, você está esgotada, mas você sabe que é até o final do ano. Você sabe que é um período, não vai ser para sempre, né? A hora que tu aprendeu o que você tem que aprender, até final do ano, a coisa vai ficar um pouco mais leve, né? Então, e isso eu acho que é um dos ensinamentos que a gente tem que anotar com letras garrafais no nosso caderno. A gente tem que ter um prazo para tudo começar e um prazo para tudo terminar. Sim. Né? Então, vai ser um período difícil, vai ser um período, né, mais sacrificado, não seria esse o termo, né? Mas um momento que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas vai passar, né? Que nem você comentou da parte financeira, não foi fácil, teve que ter todo um período de adaptação, todo um período de controle, de levantamento, né? Gente, para quem faz isso, para quem gosta de fazer, gosta, mas para quem né, é assim, que nem a gente, assim, tudo, fazer essa parte de controles tem que gostar, que nem no nosso grupo lá tinha eu gostei muito os lobos, né? Que são controladores, né? Completamente. Muito organizado. Então, assim, a facilidade que aquelas mulheres tinham né? Eu falei, caraca, eu tenho que deixar de ser um pouco gatinha e passar mais lobo. Eu treino, eu tento, mas o lobo, né? O gato me puxa mais, né? Mas, assim, a gente precisa ter essa consciência, que a gente tem que procurar melhorar, que a gente tem que ter essa resiliência, né? Para buscar meios de driblar esses momentos difíceis, né? E a Denise, um dos meios dela é o exercício físico, essa questão de ajudar outras pessoas, de se preocupar com outras pessoas. Eu acredito que cada uma de nós tem a sua válvula de escape, né? Tem pessoas que é com leitura, tem pessoas que é na culinária, tem pessoas que fazendo um artesanato, né? Então, tem que descobrir essa válvula de escape, né? E o exercício físico... Uma coisa bem importante das coisas que você está falando aí é ter meta. É saber onde você quer chegar. É que a gente está falando o quê? Olha, a Denise falou que até o final do ano, porque ela sabe, ela colocou na cabeça até o final do ano, que janeiro ela precisa parar. Se ela for além disso, ela vai ficar doente. Nesse ritmo que tá, não vai. A máquina não consegue ficar acelerada tanto tempo, né? Então, eu sei que até ali eu vou. Até ali eu preciso cuidar da minha alimentação o dobro, porque senão eu não vou aguentar. Eu preciso ser mais regrada, bebida nem pensar, porque senão o que eu quero? Eu quero profissional? Eu quero festa. Festa vai ser depois, a comemoração, a celebração. Quando a gente falou lá que eu tive que me organizar para a parte financeira, por que foi difícil? Porque eu sabia onde ia chegar, mas eu não sabia quanto tempo ia levar, porque eu nunca tinha feito. Para mim aquilo era novo. Se você falasse, Denise, vai levar 2 anos, eu ia me desanimar. Falei, meu Deus, 2 anos, eu ia chegar nos 2 anos. E foi o que levou para eu poder sentar e falar com segurança. Denise, sabe quanto tem aqui? Sei. E falar, cadê o papel? Tá aqui. Sabe? Mas levou 2 anos, não foi assim uma mudança rápida para mim. Só que foi consistente até chegar aonde eu queria. E eu acho que as pessoas têm que ter isso. Aonde você quer chegar? Não importa o seu sonho se ele é grande demais, mas aonde você quer chegar? Você tem certeza disso? Qual preço você é capaz de pagar? Eu falo com honestidade, legalmente. Qual o preço que você quer pagar para você chegar? Você já pensou? Denise, todo mundo fala, eu quero fazer uma ultramaratona. Ótimo, você sabe que você tem que acordar
às 4 da manhã no domingo, você sabe que tem que correr pelo menos 4 horas por domingo, fora o resto dos treinos, sabe que tem que mudar a alimentação, nananana, você fala tudo, a pessoa, não sabe, acho que Ai, eu não muita quero coisa. mais. Para você conseguir sua empresa ficar rodando direitinho, você precisa disso, disso, disso. Tem coragem de fazer isso? Se você tiver coragem, se você gostar muito do que você faz, você vai ter coragem. Só vai precisar da Abrir mão orientação da, e vai fazer. abrir mão de sábado e domingo, abrir mão de feriado, né? Às vezes para fazer um curso, um aperfeiçoamento, né? De fazer um relatório que não dá para fazer durante a semana, fazer à noite, né? Precisa ter esse jogo de cintura, assim, né? Esse cuidado É o que a maior, gente fala né? assim, saia da mediocridade. Saia da mediocridade. Isso. Gente igual, ou pior, tá cheio. Antes que a gente melhor. E o que você faz para ser melhor? Acima da média, né? Acima Acima da das. média. O que você faz para ser acima da média? Né? Você está dormindo mais horas? Tudo bem, eu acho que a gente merece dormir. Eu acho que hoje eu estou no desequilíbrio, é uma coisa que eu assim, pretendo mudar mesmo na minha vida. Todo mundo me conhece, sabe que esse é o meu maior defeito. Mas eu acho assim, que hoje eu sei o que eu quero. Isso é o mais importante, gente, saber o que você quer, que aí você vai conseguir alcançar. É uma casa? Busque sua casa. É um carro? Busque seu carro. Passar no vestibular? Se formar na faculdade? É ter uma família? Tudo isso é possível, desde que O você não esforço se vale a preocupe. pena daí. Foca. Daí o esforço vai valer a pena, né, Denise? E assim, se você conversar com quem sabe, quem passou por isso, né? Que nem ele trabalhou em várias empresas grandes. Com quem que eu vou conversar sobre empresa? Ela já tem bastante conhecimento de causa, ela estava lá dentro, né? Aí você facilita a sua vida. Aí você vai diminuir um pouquinho o atrito. Quero falar sobre Denise, quero fazer uma maratona. Eu já fiz maratona, eu sei como é que é. Conversa Vai comigo, falar eu com a vou Denise. explicar como é que é. Tá disposto a fazer isso? Tô. Vamos embora que eu vou te ajudar. Então vamos Eu vou embora. facilitar um pouco o seu caminho, não vai ser tão doído quanto o meu. Vamos junto. Ai, né? Vai ter detalhes que não vão, né? Se tão... Denise, faltam 8 minutos para Tá. acabar a Ai, que conversa deliciosa. Não podia ficar mais uma hora aqui conversando. Me chama mais É, vezes, voltamos e também ainda sim, devemos sim, café, né? verdade. Não, o café nós vamos ter. Quem sabe a gente faz assim que a pandemia acabar, a gente faz um bem bolado, a gente faz junto. Eu queria que você passasse para nós agora algumas dicas de como a gente pode usar o exercício físico, né? Agora o teu lado não empreendedora, né? O teu lado profissional de personal training, que a gente pode começar a aplicar nessa pandemia, né? Para a gente começar a ter mais esse equilíbrio, né? Porque a gente sabe que o exercício ajuda, o alongamento ajuda. Então, o que a pessoa que ainda não faz, ou que está assim, naquela, faço, não faço, o que ela pode começar a fazer para o exercício ser benéfico para ela? Bom, eu sempre recomendo o alongamento porque eu gosto de mostrar algumas técnicas ali de respiração. A princípio, respira. Porque quando a gente está em alto grau de ansiedade, o que está acontecendo é que está... a respiração ela está muito acelerada, Curta, você está né? hiperventilando, você já está fazendo totalmente com que seu cérebro não seja oxigenado da maneira que tem que ser. E a mesma coisa a Uhum. depressão, né? Quando você começa a ficar muito baixo astral, vai estabilizando, vai travando. Então, quando você começa a equilibrar esse oxigênio, essa respiração, é o básico para a gente viver, é o oxigênio, né? Que a gente brinca. Então, você já começa a melhorar. A circulação sanguínea, né, começa a melhorar. E aí você já começa somente levando oxigênio e sangue direitinho para o seu corpo, já está tudo começando a funcionar, alimentar as células melhor. E depois eu jogo para quem está muito iniciante para os alongamentos. Denise, preciso fazer uma hora, sua aula é uma hora. 10 minutos. Cata só 2 exercícios lá que tá lá e fala, tem que ser a sua aula também, não tem que ser a minha aula, só o meu momento. Mas eu não gosto, então vai caminhar. Eu acho que sempre a parte de natureza, de ar puro, do ter que ir para depois você é obrigado a voltar, porque a esteira faz com que você fique no mesmo lugar, você para a qualquer momento. Quando você caminha, você vai até um lugar e tem que voltar. E fala, pô, agora tem que voltar, tem que voltar.
Então, acha alguma coisa que você goste, mas não comece já. Eu tenho que fazer 2 horas por dia, eu tenho que fazer, eu já começar correndo se eu nunca corri. Para que isso? Sabe? As pessoas se torturam muito. As coisas têm que ser leves. Então, comece o que está legal ali nos projetos do Biquíni Branco, que é que as pessoas não têm aquela obrigação de fazer a coisa super forte. Quando fazem, eu já dou uma chamada por trás. Essa semana teve uma pessoa que fez 2 horas de caminhada. Aí eu já chamei, falei, 2 horas, né? Já olhei lá, daí não deu outra, passou 3 dias e nisso, tô com uma dor no meu quadril. Eu sei que a gente tá, quando inicia, a gente tem uma Cortou. alta motivação, uma empolgação muito grande que quer resolver o problema em uma semana, mas não é assim que funciona. Tem que ter consistência, saber onde quer chegar, quero chegar onde? Vai ser em um dia? Não, vai ser em um mês. Uma maratona a gente não treina em um dia. Leva meses. Mesmo. Ultramaratona, anos você leva. Então, tenha essa paciência. Coloque prazo, sim, tem que ter prazo. Mas não coloque prazos impossíveis de você alcançar. Respira e vai progredindo pouco a pouco. Só consigo fazer 5 minutos? Faz 5 minutos. Seu cérebro vai se sentir realizado. Eu consegui cumprir com 5 minutos. E vai se sentir tão bem que ele vai querer fazer de novo. 5 minutos? 5 minutos, tá. Na próxima semana você faz 7. Só hoje, 5 minutos. E assim você vai aumentando, Não queira começar com 3 horas se você nunca fez nada, sabe? E aí isso te judia muito, dói muito, sofre muito e você acaba desistindo. Ai, que legal. Então, começar aos poucos, Começar aos né? poucos e com coisas mais leves E para leves. chegar depois, Olha mas só, não queira fazer só para emagrecer. Pense na sua saúde, equilíbrio. na saúde. Então, o tema de casa nosso vai ser respirar corretamente e começar com 5 minutos. Começar com 5 minutos. E outra coisa que eu falei aqui, todas as dicas que eu dei, anotem, escrevam seus sonhos, escrevam suas metas, escrevam suas conquistas. Hoje consegui fazer 5 minutos, que eu nunca tinha feito na minha vida. Hoje parei para olhar minha alimentação, que eu nunca tinha parado na minha vida. Então, as pequenas vitórias, tudo tem que ser muito visual para você. Tem gente que fala assim, eu imaginei. O imaginar é muito pouco. A gente imagina muito rápido muita coisa e muda muito rapidamente. O escrever, você está dando ali o seu veredito de tudo que aconteceu. E você vai olhar daqui Uhum. 20 anos e vai lembrar daquele momento. Então, escreva. Quando tu escreve, tu tira daqui e coloca no papel, né? Você E ativa aí o vira sistema neurológico muito mais. muito forte, né? É uma Uhum. das coisas que eu mais assim, quer dizer, eu gostei de todo o desafio do biquíni branco, mas foi assim, comecei a olhar os pequenos detalhes, né? Né, nós fizemos, né, a caixinha Da do determinação. merecimento, não, da determinação. E eu falei assim, nossa, ó, pequenos detalhes que no final deram grandes resultados, né? Então, é isso que a gente precisa começar a cuidar, né? E uma coisa que também me chamava muita atenção, né? Quando a gente estava nas aulas de sexta-feira, que eram as aulas mais ogras, Pesado. você dizia assim, faça sorrindo que o teu cérebro vai entender que isso é legal, que você está gostando. Então, assim, quando está num momento bem difícil da sua vida, respira, sorria e eu garanto que você vai conseguir encontrar meios de solucionar aquele problema ou aquela situação difícil de uma forma mais leve, mais criativa e mais bacana. Então, ai, falta 1 minuto e meio. A gente fica enrolando para ver se o relógio vai devagar, mas ele não vai. Ele Essa não dica perdoa. do sorriso, gente, foi que eu usei em ultramaratona, tá? Fica a dica para vocês. Se eu usei em pauleira, significa que pode usar em qualquer momento da sua vida. Sorria, respire e seja grato. Seja grato. Obrigada, Eliane, por mais essa oportunidade de estar aqui junto com você. E que para mim é muito importante te ver não só como amiga profissional, mas como amiga de vida, né? É muito bom. Que bom. Ai, eu que agradeço, Denise, porque você é uma pessoa que nem se falou, você impulsiona todo mundo que está à sua volta, e isso é tão gostoso, e eu estava contando os dias já para chegar à nossa live hoje, para a gente estar junto novamente, porque você é geradora de transformação na vida de muitas pessoas.
E eu quero desejar que os teus projetos deem super certo, que você tenha muito sucesso, né, nessa tua trajetória, e porque você merece. Obrigada, obrigada por ter vindo falar conosco, essas dicas importantíssimas. E obrigada a todos que estiveram presentes no nosso Conta Aí hoje. E beijos no coração. Beijo, Até a obrigada. próxima.